Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos numa sequência muito abençoada, desde a primeira quarta deste mês de outubro, quando o licenciado Eduardo esteve conosco, falando sobre vocação. A outra quarta, o presbítero Eric, que conversou um pouco conosco sobre a importância, a influência da reforma na educação e na família. Quarta-feira passada, o presbítero Felipe falou sobre adoração que é verdadeira, sem subterfúgios, alicerçado na Escritura, nos conduz àquele que é digno de honra e de glória. E nesta noite eu estarei tratando com vocês sobre um tema muito caro para todos nós, reformados, crentes, reformados, cristãos, que foram alcançados pela graça do Senhor Deus, que é justamente o sacerdócio universal de todos os crentes. Este é um tema muito caro para a gente, muito importante, um divisor de águas e, por certo, durante a ministração desta noite, nós iremos perceber o quanto que isso foi um divisor de águas, porque quebrou paradigmas que estavam ali há muito tempo bem fixados, e a igreja, de maneira bíblica, trouxe um novo norte, uma nova perspectiva. E este tema, que foi uma contribuição maravilhosa de Martinho Lutero, claro, Calvino falou sobre isso, Zwinglio falou sobre isso, tantos outros reformadores, mas penso que o primeiro que trouxe um conceito sobre o sacerdócio universal foi Martinho Lutero, que apontou de maneira muito clara esta ruptura, essa quebra de um dualismo que insistia em dominar as mentes, de tal forma que Lutero, conduzido pela palavra, percebeu que o apóstolo Pedro registrou, que é o convite que eu te faço agora, para que você possa ir para a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós nos identificamos com este texto. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler juntos, irmãos? Toda igreja, bem forte. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? A verdade é que durante esse capítulo 2, você percebe que Pedro ele usa a expressão sacerdócio santo. Ele vai dizer isso lá no versículo 5, uma construção, quando Pedro quer nos dizer acerca da condição que Deus nos trouxe pós-conversão. Nós somos hoje casa espiritual edificada por Deus. Mas vejamos, irmãos, Pedro trata sobre isso de maneira muito oportuna, muito abençoada. E quanto que esses dois versículos, versículo 5 do capítulo 2 da primeira epístola e versículo 9 deste mesmo capítulo, veio como uma iluminação à mente de Lutero, Martinho Lutero, ao seu coração, porque penso, queridos, que esta doutrina reformulou e reformou a eclesiologia da igreja, que estava extremamente manchada por uma tendência dualista, em que a visão do clero da época era uma visão extremamente sectária, em que um gueto, um grupo da igreja, colocado como os espirituais, pois tratavam de teologia, mas estavam ali tendo contato com as línguas originais, e o clérigo, ou clero, ou os santos, diferente daquilo que era comum, ordinário, corriqueiro, eles eram colocados e apontados como seres ou pessoas que tinham ministérios excepcionais e espirituais, em detrimento a todas as outras profissões que ali os crentes desenvolviam. Lutero veio para romper isso. Lutero não, Pedro, palavra, o Senhor. Lutero foi iluminado, Lutero foi tocado, Lutero foi transformado pela palavra de Deus. Eu penso que Lutero, por isso que eu destaco aqui Martinho Lutero, foi o que primeiro
claramente entendeu a importância de trazer a igreja aos trilhos. A reforma foi essa volta aos trilhos, a entender o que a palavra quer nos ensinar. Muito embora, repito, outros trataram sobre isso. Quero lhe dizer que esse tema, o sacerdócio universal dos crentes, não foi uma doutrina nem sempre bem vista por uma segunda classe de reformados. Houve algumas divergências quanto a esse tema, mas em linhas gerais ficou muito claro para os reformadores a importância de se entender que a Igreja Católica medieval, ela estava extremamente influenciada por uma doutrina que era extremamente antibíblica, irmãos. Eu vou tentar explicar aqui para vocês em rápidas palavras. Nós sabemos que a Igreja Católica medieval, claro que os pais da igreja, alguns até pontuam aqui, Clemente é um dos que é apontado aqui como sendo aquele que originou esta ideia de fazer um dualismo, uma divisão na igreja. E os sacerdotes, ou o clérigo, ou os cleros, ou os padres, os bispos, até mesmo o Papa, eles eram vistos como uma classe especial dentro da igreja, de tal forma que vocês sabem que a palavra sacerdote, literalmente falando, é aquele que se coloca em pé diante de Deus, tomando emprestado a postura do sacerdote do Velho Testamento. Porque percebam, todas as vezes que um sacerdote do Velho Testamento se comunicava com o povo de Deus, ele começava a sua prédica, a sua homilia, a sua palavra dizendo: assim diz o Senhor. Era aquele que se colocava em pé entre o povo e o Senhor, para trazer uma mensagem do Senhor, seja ela de bênçãos, seja uma mensagem de exortação. A igreja, naquele contexto, bispos, o clero, eles tomaram esse conceito e eles funcionavam nessa perspectiva, gente. É uma espécie daquele que sempre se colocava em pé diante de Deus, e o povo, eles eram apenas receptores desta mensagem. Havia sempre um grupo escolhido por Deus para se colocar em pé diante de Deus. Percebe, irmãos? Isso traz uma divisão à igreja. Isso traz à igreja uma visão extremamente distorcida daquilo que Cristo fez pela igreja. Perceba o texto que nós lemos aqui hoje à noite. Vós, porém, interessante que Pedro, apóstolo, ele traz a mensagem para a igreja para dizer: vós, porém. É como se Pedro quisesse dizer: não há uma dualidade na igreja, não existem dois grupos na igreja, não existem os salvos e que desenvolvem trabalhos humanos e ordinários, e um grupo seleto, porque receberam um chamado especial, eles que se colocam em pé diante de Deus, em detrimento ao povo, para que eles possam trazer uma mensagem da parte de Deus. Pedro quebra isso, Pedro reconstrói, traz uma reconstrução na perspectiva do Velho Testamento, dizendo: em Cristo vocês são sacerdotes santos, louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão? Isso é quebrado em Cristo. Há uma nova perspectiva, interessante, essa ideia foi desenvolvida, e Lutero, algumas pessoas imaginam, mas por que falam tanto em Martinho Lutero? A ousadia deste homem, irmãos, extremamente, um monge, influenciado por um contexto. Era muito mais simples para Martinho Lutero ficar calado, quieto, na dele, tranquilo, sem mexer, permita uma expressão, numa casa de maribondo, e ficar quietinho e dizer assim: olha, as coisas já estão acontecendo há tanto tempo, eu vou ficar quieto, eu não vou apresentar doutrinas. Lutero, ele se levanta como boca de Deus para dizer: está errado. Essa dualidade não é apresentada pela palavra de Deus. E este era um conceito muito bem estabelecido pela Igreja Católica, gente. Havia um interesse nisso. Eu não terei tempo para conversar sobre isso, mas havia aqui interesses econômicos e políticos. Econômicos, não eram apenas teológicos. Econômicos e políticos. De uma centralidade,
de trazer a palavra final à igreja ou ao clero, para dizer à grande multidão que somente eles estavam capacitados a entender e a compreender a Escritura. Neste conceito, veja, olha que dualidade. Eles eram apontados como homens espirituais, monges, padres, bispos, cardeais e o próprio Papa. Esses eram espirituais. Esses eram homens habilitados para trazer mensagens. E tão somente eles poderiam se colocar em pé diante de Deus. Imagina comigo, queridos, um contexto que cresce nessa perspectiva e começam a olhar para esses homens como homens irreparáveis, como homens intocáveis, como homens que eram vistos, até as suas vestimentas eram vestimentas diferenciadas. Algumas pessoas perguntam por que essa tradição de beijar a mão de um clero católico. Isso é uma herança, queridos. Eram pessoas especiais, diferentes. Vejam, nesta dualidade, a criança, dentro de um contexto católico, dentro dessa pressão conceitual, já crescia dizendo: eles são espirituais, eles são diferentes, eles são sacerdotes, eles que tinham poder para perdoar pecados. Através de quê? Olha aí, a figura do confessionário, gente, da confissão auricular, de ouvir e dizer: os teus pecados estão perdoados, faça isso, os teus pecados estão perdoados. Eles que estavam em pé diante de Deus, cria-se um conceito, cria-se uma realidade em que o povo diz assim: eu não sou nem digno de me aproximar de uma pessoa dessa. Vocês percebem que há uma divisão na própria igreja, em que o povo que recebeu uma mensagem já pronta, preparada, porque esse povo não tinha condição de ter acesso à palavra. Por isso que, de maneira maravilhosa, Calvino foi uma grande figura também nesse conceito, sacerdócio universal dos crentes, porque Calvino aprofundou mais esse conceito. E Calvino vai dizer: ao lado de cada igreja é necessário uma escola, um hospital, o conhecimento tem que ser democrático, viabilizado, para que o povo, o camponês, o mais simples, possa ler a Escritura, possa entender a Escritura e possa falar da Escritura a outras pessoas. Percebam, nós estamos diante de um tema, irmãos, que é muito caro para a gente. Veja, olha o povo. Se eu procuro padre para confessar no confessionário, na minha confissão auricular, é o padre, é o líder, é o clero, ele tem poder para ministrar para mim a extrema unção, que garantia o perdão último de pecados. É Ele, tão somente Ele, que haverá de fazer com que eu possa evitar o purgatório, não passar por Ele. Ele que pode minimizar essa entrada no purgatório. Veja, pesava sobre a liderança da igreja um poder que em nenhum momento a palavra lhes deu. E por isso que Pedro aqui é muito maravilhoso, por isso que a reforma disse: somente a Escritura, não a tradição, mas a palavra, é tão somente a Escritura que precisa conduzir o coração da igreja. Louvado seja Deus por isso. Aí o que é que Pedro vai dizer? Lutero, influenciado por isso: vós, porém, sois sacerdócio real. Nós somos sacerdotes diante de Deus. Pensem comigo, Lutero se levanta no contexto, e porque, interessante, o que é que os clérigos faziam? No processo de culto, eles usavam palavras em latim. No momento do sacramento, do pão e do vinho, eles estavam ali mostrando para as pessoas e dificultando até o acesso ao conhecimento da Escritura. E a tradição, que traz um peso terrível, a igreja coloca nas mãos do clero esse conhecimento teológico, o poder, o controle, o domínio, e não apenas os sacramentos da igreja, irmãos, mas pesava sobre eles até o poder da graça salvadora.
Porque se eles estavam ali aptos para dizer, olha, os teus pecados estão perdoados, eles estavam se colocando no lugar do próprio Deus. Eu não sei quantos ex-católicos nós temos aqui. Fazer uma enquetezinha na bênção. Quem foi da igreja católica aqui? Levanta a mão. Graças a Deus. Quantos que foram resgatados? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Vocês sabem, eu estou falando de um contexto aqui, desde os pais da igreja, da Idade Média. Mas vocês sabem como essa ideia ainda respinga no nosso contexto ainda. A figura do clero. A figura daquele que se coloca, porque, veja, o chamado desses homens, na visão deles, era um chamado atemporal, um chamado eterno. O chamado corriqueiro, das vocações corriqueiras, das outras vocações, eram vistas, e era visto como chamado ordinário. Em um período, enquanto estivéssemos aqui na terra, não era eterno, era temporal, era humano. O camponês ali, o sapateiro, ou tantas outras profissões, essas profissões, elas eram vistas como coisas ordinárias. E se aquilo é ordinário e humano, o que é que eles deviam fazer? Eu devo procurar aquilo que é extraordinário, é teológico, é divino, é atemporal. Lutero se levanta nesse contexto, irmãos. É muito fácil falar sobre isso hoje, porque nós estamos em um contexto extremamente diferente. Mas Lutero se levanta para dizer, está errado. Deus não se agrada disso. Deus não está nesse conceito, nessa divisão, dessa nobreza espiritual em detrimento a um povo que precisa ter acesso à palavra. Em outras palavras, irmãos, sabe que esse contexto defendia que as outras vocações como artesãos, artistas, trabalhadores rurais, diaristas, comerciantes, eram consideradas vocações terrenas, como dizíamos aqui, temporárias. E mais do que isso, eram profissões inferiores àquela de uma vocação clerical ou espiritual. Ou seja, vamos contextualizar, um professor era visto como uma vocação menor do que a vocação de um clero. Porque o clero, ele era espiritual. Ele tinha uma vocação especial. O professor não. Ele tinha uma vocação humana. Sabe o que Lutero faz? Lutero se levanta. Lutero diz assim, isso está errado. E Martinho Lutero entendeu, ele já começa a quebrar paradigmas que, primeiro, a salvação era pela graça. E pela fé somente. Não é pela mediação da igreja. Note bem, a partir do momento que eu trago uma dualidade dentro da igreja e coloco o clero como a voz única de Deus, eu estou dizendo que a salvação não é pela graça, é através da igreja, da instituição. Quero lhes dizer nesta noite, há um nome, e somente um nome que é poderoso nesse lugar, o nome de Jesus, aleluia. É o nome de Jesus. Tira o nome de Jesus, fica nada aqui. Pedra sobre pedra. E não é novela não, viu gente? Pedra sobre pedra. Acabou. Não há sentido nesse ajuntamento. Não há razão de estarmos aqui. Se você entende claramente o que Pedro está construindo em sua epístola, você vai entender o que eu estou lhe dizendo. Ele aponta para Cristo. Eu não vou ter tempo para fazer a exposição desse capítulo, mas veja, o que influenciou Lutero, um dos textos que mais influenciaram Lutero, ou o que mais influenciou foi 1 Pedro capítulo 2, porque ele vai construir uma igreja alicerçada e baseada e fundamentada na pedra, que é Jesus. Jesus é a base, Jesus é o centro, Jesus é o motivo, Jesus é o mediador, Jesus é a única razão do nosso ajuntamento enquanto igreja. E Lutero vai dizer, olha, assim como o clero e o povo, todos nós pecamos e carecemos da graça e da misericórdia de Deus, aleluia. Dito isso, quero lhes dizer, eu não sou mais especial do que vocês. Nós somos filhos do mesmo Pai. Amém, meu irmão? Alguém pode olhar para esse contexto católico? E aí eu vou dizer, 1520, Lutero escreve um texto impressionante, 1520, falando sobre a nobreza cristã da raça alemã. Ele traz um tratado falando justamente sobre isso.
falando justamente sobre a importância do povo entender que o povo tem livre acesso à presença de Deus. A partir do momento que eu digo em nome de Jesus, dois concordarem aqui na terra, mas está ligado lá no céu, louvado seja Deus. O que eu oro aqui, diz a palavra, os ouvidos do Senhor estão abertos. O que clama aqui no templo, eu posso clamar em casa. Deus está ali presente em nome de Jesus. E Lutero deixa isso muito claro nesta obra chamada A Nobreza Cristã da Raça Humana, que foi escrita em 1520. Estou falando do século XVI. 1520, gente. Veja que ousadia, veja que coragem. Alguém pode dizer assim, não existe isso, pastor. Como é que esse povo não entendeu, não lia a Bíblia não? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabia que tem gente hoje que imagina que os pastores, eles são os únicos sacerdotes. Eu vou provar isso para vocês. Chama o pastor para orar, porque a oração do pastor é forte. Isso é catolicismo velado. Você entendeu isso, meu irmão? Amém? Isso é catolicismo velado. Eu quero dizer para você que a minha oração não é mais forte que a sua. Só existe um que é forte. O nome de Jesus é poderoso. O sacerdócio universal dos crentes desconstrói esta ideia de que há uma oração mais forte. Não existe oração forte. Irmãos, existem homens e mulheres consagrados a Deus. É Cristo. Vejam, isso é um ranço católico. Eu falo isso que eu já passei muito por isso. A oração do pastor é diferente. Não, irmão. É pecador igual como. Lembra que Paulo falou? Eu sou o mais miserável dos pecadores. Paulo, você imagina eu e você. Nós somos pecadores, irmãos. Não pesa sobre nós essa ideia aqui de que nós temos uma classe, um clero que tem conexão. Uma vez o irmão falou assim, pastor, ore porque a sua conexão com Deus é mais rápida. Eu disse, se iluda, não, minha irmã. Se não tiver consagrado ao Senhor Deus, não passa do teto. É verdade ou não é, irmãos? Você pode falar bonito, você pode citar bonito, você pode conhecer bonito a teologia. Eu tenho que rasgar meu coração, reconhecer a minha fragilidade, o meu pecado, dizer, Deus, eu confesso, eu abandono, eu deixo, eu preciso, eu careço da Tua graça, Tu és tudo em mim e através de mim, louvado seja o nome do Senhor. Veja, Lutero levanta, e sabe o que Lutero quis dizer? Lutero quis dizer, quando levanta com essa doutrina do sacerdócio universal dos crentes, Lutero quis dizer que cada crente verdadeiro, ele podia fazer o que o sacerdote do Velho Testamento fazia, e que os clérigos usurparam do povo de Deus. Irmãos, em Cristo, o sacerdote perfeito, isso foi transformado, e louvado seja o nome do Senhor. Vós, porém, igreja do Farol, nós somos sacerdotes diante de Deus, aleluia, em Cristo Jesus. Ou seja, cada cristão agora, dizia Lutero, podia interceder pelos seus irmãos. Cada cristão agora podia o quê? Ajudar os seus irmãos com conselhos e palavras, discipulado, gente. Cada cristão podia pregar a palavra de Deus. Cada cristão pode se achegar a Deus diretamente por meio de Cristo. Cada cristão pode oferecer sacrifícios espirituais a Deus através das orações e dos louvores. Era isso que Lutero defendeu. Todos nós temos livre acesso a Deus, aleluia, amém, meu irmão? Seja louvado o nome do Senhor por isso. Acabou, meu irmão, volta aos trilhos. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos entender que aquilo que Lutero não quis dizer também, isso Lutero quis dizer que cada cristão tem livre acesso a Deus, e eu vou terminar dizendo o que Lutero não quis dizer, porque algumas pessoas confundem e vão para um extremo. Vejam bem, ele não queria dizer que nós não podemos ter um ministério distinto na igreja como pastor, ele não disse isso, presbíteros e diáconos. O próprio Lutero, nos seus tratados, ele reconhecia claramente que entre os seus pares, Deus levantava pessoas com dons
específicos e que deveriam ser separados para ministrar a palavra de Deus, não que eles fossem pessoas diferentes, ou que eles fossem pessoas diferenciadas, superiores, mas apenas a eles Deus encarregou uma função diferente no corpo de Cristo. Baseado em que Lutero defendeu isso? Pensando sobre o sacerdócio universal dos crentes. Eu quero agora te convidar para ir para a palavra de Deus. Se você pega 1 Pedro, veja como Pedro influenciou a mente de Lutero. Vai para o capítulo 4 de 1 Pedro, para que você possa entender, baseado em que Lutero defendeu que Deus separou alguns com ministérios dentro do corpo de Cristo. Não que eles fossem superiores, mas aprove a Deus. Dentro dessa eclesiologia, levantaram homens separados para o ministério, cada qual no seu ministério. Se você olhar comigo a partir do versículo 10, do capítulo 4, eu quero te convidar a refletir sobre esses dois versículos, 10 e 11. Olha, quem tem ministério o tem para fazer o que, irmãos? Servir. Olha, já quebra a ideia de um clero que era tratado como reis. É para servir. Olha o que Pedro vai dizer, para a gente entender o que Lutero defendeu sobre o sacerdócio universal. Acompanhe comigo, todos juntos. Servir. Vamos ler juntos, irmãos? Mais uma vez. Juntos. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Versículo 11, toda igreja. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de... Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quem é o divisor de águas aqui, gente? Jesus. Na força de Jesus, na centralidade de Jesus. Cristo é a base, queridos, de toda e qualquer ação da igreja. Se você serve, sirva na multiforme graça de Deus. Vejam, faça um paralelo, queridos, ao que Paulo escreveu em Efésios capítulo 4. Vou te convidar para que você possa ir comigo. Efésios capítulo 4, vai lá rapidinho. Efésios 4. Veja, em nenhum momento Martim Lutero disse: olha, nós não temos mais a figura pastoral, eclesiástica. Não. Lutero defendeu a figura do líder espiritual, mas ele é um servo que recebeu do Senhor Deus um chamado específico. Veja o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, ainda tratando sobre ministério, revelando-nos, Paulo, que é fruto do favor de Deus. Olha o verso 7. E a graça, capítulo 4 de Efésios, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de quem, irmãos? Cristo. É a base, irmãos. Cristo traz uma nova perspectiva, a eclesiologia da igreja. Glória a Deus por isso. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo, acompanha comigo, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com objetivo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você pode dizer amém por essa palavra? Quem nos concedeu? Graça, Cristo. Veja, é a fonte primária e única, Cristo. Lutero não quis dizer que não existe mais a figura dos líderes espirituais. Existem, mas eles não são superiores. Mas uma segunda coisa e última, para a gente fechar aqui, o que Lutero também não quis dizer. Agora, deixa eu só
Deixa eu citar para vocês uma coisa. Nessas distorções exageradas, todo extremo tem um diabo ali, gente. O diabo atua nos extremos. Tem um grupo religioso, que é meados aí do século XVII, os Quakers, que era um grupo religioso britânico, que interpretou Lutero de maneira diferente. Século XVII. Eles falaram, nós defendemos o sacerdócio universal dos crentes, e já que não existem pessoas superiores, esse grupo, que foi fundado e teve como mentor George Fox, ele disse o seguinte, já que nós não temos mais a figura do clero, nós precisamos defender e abolir qualquer ministério dentro da igreja. De quem vocês lembram? Sabe que eu lembro no Brasil, vamos trazer para a nossa região, Congregação Cristã do Brasil. Eles não têm a figura do pastor. É verdade que eles têm a figura do ancião, do líder, mas eles abominam qualquer ideia de pastoreio dentro da comunidade. Isso é extremo, gente. Paulo falou sobre isso. Pastores, homens de uma só mulher, homens espirituais. Os diáconos foram constituídos, os presbíteros foram constituídos, a liderança eclesiológica fora constituída pelo próprio Deus através da Escritura. Aí tem grupos extremistas, os Quakers, Congregação Cristã do Brasil, que diz assim, já que nós defendemos o sacerdócio universal dos crentes, nós não podemos aceitar a figura pastoral. Isso é antibíblico também, isso é um extremo. Lutero não quis dizer isso, isso é uma interpretação errônea daquilo que os reformadores escreveram acerca do sacerdócio universal dos crentes. Mas, em último lugar, o que é que Lutero também não quis dizer, irmãos? Lutero também não estava querendo dizer que cada cristão, olha o que eu vou dizer a você agora, presta atenção, isso é importante, que cada cristão é seu próprio sacerdote e que tinha direito de julgamento provado em matérias de doutrina e de prática. Essa era uma outra distorção do pensamento de Lutero sobre o sacerdócio universal. Ou seja, cada cristão tinha o direito de julgar privativamente matérias doutrinárias e práticas e decidir por ele mesmo e ministrar a ele mesmo os sacramentos por ser eles os sacerdotes. Lutero não falou sobre isso, irmãos. Lutero não falou sobre isso. A Igreja Presbiteriana do Brasil não defende esta ideia. Defende a figura do líder espiritual. Eu não me sinto superior a vocês, porque eu não encontro embasamento bíblico, mas eu me sinto chamado e vocacionado para pastorear um rebanho, porque aquele que chama é aquele que capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Então Lutero não defendeu em nenhum momento que, como sacerdote, eu posso batizar a mim mesmo, eu posso ministrar a mim mesmo a ceia, eu posso pessoalmente decidir a motu próprio. Por isso que há muitas distorções teológicas, pensamentos pela minha própria interpretação livre da Escritura. Uma das bases da reforma é que o texto original tem uma só mensagem. Eu preciso entender o que o autor tensionava e o que ele escreveu. Eu preciso estudar a palavra. E aprove a Deus levantar homens que se dedicam ao estudo, a palavra, alimenta a igreja da palavra, para que esta igreja possa ser sal e luz do mundo, como sacerdotes do Senhor neste mundo. E bendito seja o nome do Senhor para sempre. Olha, pegando emprestado o que Eric disse, eu influencio a minha família, como sacerdote do meu lar, eu influencio a educação dos meus filhos como sacerdote do meu lar, eu influencio a sociedade. Nada acontece, não é a antropologia que dita o comportamento da igreja, dos sacerdotes, não é a sociologia, não é a psicologia, não é a filosofia. O que dita o comportamento de Israel espiritual é a teologia, é Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém. Deus seja louvado. É interessante lembrar que Lutero desenvolveu essa doutrina do sacerdócio universal dos crentes concomitantemente, ao mesmo tempo, com a doutrina da comunidade dos santos, a importância da igreja, de uns para com os outros. Se você pega textos, Lutero vai tratar sobre isso. Se você pega textos paulinos que tratam sobre mutualidade, sobre comunhão,
quantos textos, orai uns pelos outros, clamai uns pelos outros, textos de mutualidade, de caminhada cristã. E é interessante, e concluo dizendo isso para a gente hoje à noite, uma das passagens mais cultuadas e louvadas pelo reformador Martinho Lutero foi exatamente o texto que nós lemos na abertura desta palavra, 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 e 9, que eu quero concluir te convidando a voltar os olhos, porque essas duas passagens, 1 Pedro 2, 5 e 9, usam expressões que revelam aquilo que Deus requer de cada um de nós como povo de Deus. Verso 5 diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de quem, gente? Jesus Cristo. Verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Sabe o que Paulo vai dizer em Efésios? Ele nos transportou do império das trevas para o império da luz, da graça. Seja Deus louvado para sempre, irmãos. A reforma protestante tem um lugar nobre na caminhada da igreja. E quando Lutero, o primeiro a publicamente defender essa ideia do sacerdócio universal dos crentes, como isso foi importante para a igreja, como a igreja trouxe uma nova perspectiva. Em outras palavras, a igreja voltou os seus olhos para as Escrituras. Por isso quero lhe dizer nessa noite, não procura fontes estranhas, não procure conceitos separados da palavra de Deus, que esta igreja continue amando a Escritura, pregando a Escritura, expondo a Escritura, ensinando a Escritura, porque a Escritura, ela é suficiente para forjar, moldar, transformar e conduzir as nossas vidas. Seja Deus glorificado para sempre. Amém, Senhor.